Toda a essência do evangelho que cremos e pregamos gira em torno de sermos semelhantes a Jesus. Quem diz estar nele deve andar como ele andou. Ele nos deixou exemplo para que a gente siga as suas pegadas. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Efésios 4,13, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Segundo aos Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, Adão, traremos a imagem do homem celestial. A Bíblia converge numa direção. Aos que dantes conheceu, Romanos 8,29, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O grande projeto de Deus, chamado cristianismo, é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Agora, apesar de buscar essa semelhança geral em tudo que diz respeito ao seu caráter e comportamento, aqui Jesus está dando um padrão específico. A disposição de ser servo em vez de procurar ser servido. Essa é a essência da natureza do Senhor e do Evangelho, né? Ou do alvo aonde o Evangelho deveria nos levar quando falamos da prática da vida cristã. Quem está entendendo? Em João no capítulo 13, Jesus se posiciona com o que hoje a gente chamaria de uma toalha e uma bacia. Ele olha para os discípulos e diz: vou lavar os pés de vocês. Pedro enlouquece. Ele diz: de jeito nenhum, meus pés o Senhor não vai lavar. Por que Pedro reagiu dessa forma? Quem era responsável naquela cultura? Era parte da hospitalidade. Quando alguém chegava, a primeira coisa, lavar os pés. Primeiro, eles não tinham ruas pavimentadas como as nossas. Mesmo nas poucas ruas, né, principais das cidades e estradas que os romanos fizeram com pavimento, obviamente havia poeira o tempo todo. Sapatos deles não eram fechados como o nosso, eram sandálias. Então chegavam empoeirados. A preocupação de lavar não era: não suja a minha casa. Tipo, alguns lugares você chega e tem que tirar, né, o calçado. Por quê? O próprio chão da casa era de terra batida. Aquilo dizia respeito ao conforto. Agora, você imagina quem era o responsável por lavar os pés? A missão normalmente era dos servos, lê-se escravos, e normalmente entre eles o mais fulamba de todos. Aí Jesus está dizendo: eu vou fazer o papel de um escravo e o menorzinho deles. Pedro diz: de jeito nenhum. É como se Pedro estivesse tentando dizer: presta atenção, Jesus, tu é o cara. O senhor não pode se rebaixar a esse nível. Mas quando Pedro fala assim, Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que ele está dizendo: se você não entende o que eu faço e não for abraçar essa visão, você está fora do time, você está fora do reino. Porque aqui funciona diferente. Pedro diz: então lava não só os pés, a cabeça. O Pedro era top. Falar pensando e pensar falando. Naquele momento ele diz: eu estou dentro. Então Jesus está dentro, não é só ser lavado. Ele termina o que ele fez em João 13,15, dizendo exatamente essas palavras: porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Quem está entendendo? Então ele é o padrão, ele é o referencial. Por isso Filipenses 2 diz o seguinte, o verso 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Outra tradução diz: o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí ele continua, vou ler até o 8. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Diga comigo: assumindo a forma de servo. Pastor, não é a forma de homem? A Bíblia diz: assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Então ele precisava se tornar um de nós, não só pela redenção, mas para nos servir. Mas o que ele fez foi assumir a forma de servo. E o texto continua e diz o seguinte: e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Qual a perspectiva de serviço? Aquela que Jesus nos deu exemplo para imitar. Você abre mão de qualquer ideia ou pensamento de superioridade e diz: eu não apenas nivelo, eu me coloco abaixo. Quando eu descer e for um deles, eu sou servo deles. Eu faço isso me humilhando, não me exaltando. Eu faço isso me sacrificando, dando a própria vida. Eu não estou atrás dos meus interesses. O padrão está claramente estabelecido. Agora, o que buga a minha cabeça não é o Deus tão grande conseguir vir numa forma tão limitada como a do homem para nos servir. Porque o texto fala que por causa do que Jesus fez, Deus o exaltou. Verso 9, o texto diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí os mais carnais de nós pensam assim: se humilhou um tempo, depois voltou para o lugar dele, agora todo mundo tem que servi-lo. A pergunta é: Jesus foi servo só nos dias do seu ministério terreno?
Em Lucas, no capítulo 12, no verso 37, Jesus está contando uma parábola. E a ideia da alegoria é falar a respeito da sua vinda. Então ele está falando de um personagem. A gente pode tratar de hipotético, fictício, virtual, mas ele está estabelecendo um paralelo sobre o que ele vai fazer. Ele está falando da importância dos servos serem fiéis, estarem prontos para vir do seu Senhor. Aí diz assim, Lucas 12, 37, bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Eu não sei você, mas minha cabeça buga com isso. Eu falo, para Jesus. Até quando o Senhor retomou a forma da qual o Senhor abriu mão e nós chegamos lá, o Senhor vai botar a gente na mesa e servir a gente. Isso não é só constrangedor, isso é insano. Mas sabe o que ele está dizendo? Servir não foi só uma temporada. É expressão do caráter. Como que o Deus grandioso, Criador e sustentador de todas as coisas, vai nos receber assim, dizendo, eu penso assim, eu funciono assim, eu sou assim. E eu e você, que nos dizemos ser discípulos dele, não conseguimos ter inclinação para servir ninguém? Alguma coisa precisa ser despertada dentro de mim e dentro de você, para que a gente viva o Evangelho com a devida perspectiva e, entre outras coisas, uma que eu ousaria dizer está entre as principais, entender a grandeza do serviço. O que eu quero te propor como apelo prático para a gente terminar e passar a ceia do Senhor. Nós precisamos desenvolver, enquanto indivíduos, uma cultura de serviço. Eu lembro quando eu ainda era criança, eu e meus irmãos tivemos acesso a uma série desses gibis de história em quadrinhos, que falava muito do comportamento dos escoteiros. Nunca fomos parte de nenhum clube de escoteiro, mas falava do sempre alerta, do sempre fazer uma boa ação, servir os outros, e a gente ficou empolgado com aquilo. E papai e mamãe deram corda na gente, tentando aproveitar aquela empolgação e dizer, são os valores do reino. Sabe, eu fico profundamente preocupado quando eu olho os filhos de tanta gente crescendo dentro da igreja, que não sabe nem o básico das boas maneiras. O que diz é a cultura do reino de Deus. Não dá lugar para um idoso sentar, não dá lugar para uma mulher grávida sentar, nem no culto, imagina fora, em qualquer outro lugar. Às vezes eles não conseguem reproduzir nem as boas maneiras que alguns ímpios têm. Eu fico pensando, será que nós estamos ensinando o que é de fato a cultura do reino? Que em todo lugar, qualquer possibilidade de fazer o bem, a quem quer que seja. Tiago capítulo 4 nos diz com toda clareza lá no verso 17, aquele que sabe fazer o bem não faz peca. Então nós estamos sustentando uma aparência de piedade, mas negando a sua essência. Então você pode servir familiares, você pode servir vizinhos, você pode servir colegas de trabalho. Eu gosto de observar a dinâmica de comportamento. E às vezes até entre amigos, até entre irmãos, às vezes até entre ministros. A gente está junto num restaurante, comunhão, falando de Deus, comendo, chega a conta. Sempre tem um que levanta para ir para o banheiro. E a gente sabe que não é só o banheiro, porque é um perfil recorrente. É tipo, se eu puder escapar, sempre tentando levar vantagem. Em vez de ter aquele coração, não, por que eu não posso abençoar alguém? Por que eu não posso fazer algo? A gente tem tantas possibilidades de simplesmente dizer, eu vou ser servo de alguém. E nós precisamos praticar isso. No dia a dia, enquanto indivíduos, não nos faltará oportunidade para fazer isso. Mas coletivamente, como corpo de Cristo, assim como Paulo mobilizou várias igrejas em torno de um propósito, havia diretrizes, havia foco, havia regra. Muitas vezes nós temos mobilizações. E muitas dessas mobilizações acontecem aqui dentro. Como eu disse, nós temos um exército de voluntariado para que você entre e seja bem assistido a cada reunião, e a gente só procura melhorar isso. Mas aqueles que estão servindo você entenderam algo que agora você precisa entender. Você também não veio ser parte disso só para desfrutar. Outros chegarão e precisam do seu serviço. Não significa que a pessoa já tem que começar por aí, mas há algum momento onde a visão tem que ser abraçada. Quando falamos de serviço, não falamos só da dinâmica de funcionamento de reuniões, seja o culto às células. São áreas importantes de serviço. Não é só dos departamentos, são áreas importantes de serviço. Nós temos um braço extraordinário da igreja atuando do lado de fora, que é o alcance social.
Me alegra quando eu ouço testemunhos de empresários que comandam um exército de funcionários, dão ordem para tudo e para tudo, mas daqui a pouco estão lá na rua, servindo alimento para um morador de rua, declarando: você é alguém que eu estou considerando superior, para expressar o amor de Jesus Cristo. Você não tem noção do que isso faz no nosso caráter, do como isso nos leva a uma sujeição ao governo de Cristo, não só de forma verbal. E a minha oração é que Deus nos desperte para a grandeza do serviço. Que esse mês, quando trabalharmos esses valores, não possa a gente chegar no fim, vamos ter uma grande festa com o time de voluntários dizendo: foi só um mês de recrutamento. Que possa ser um mês da difusão e da recepção dos valores do reino de Deus, que deve nortear a minha e a sua vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu quero terminar te apresentando um plus, um encorajamento a mais. Não deve ser a nossa motivação, porque a nossa motivação é ser semelhante a Jesus, mas é um efeito colateral inevitável, é uma consequência inevitável. A Bíblia diz que o mesmo Jesus que se humilhou, Deus o exaltou soberanamente. Hebreus capítulo 6, verso 10 diz assim, eu termino com esse texto: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram, passado, e ainda estão servindo, presente, os santos. A Bíblia diz que Deus está olhando para todo mundo, que não só serviu, mas continua servindo, porque isso é algo que a gente não pode desanimar. E Ele não é injusto para esquecer o que temos feito. Ele entende que isso é uma expressão de amor pelo nome dEle, não só de trabalho. E Ele diz: eu vou recompensar cada um. Como eu disse, não é o motivo principal, mas é um baita efeito colateral que Deus fez questão que eu e você soubéssemos, para que servisse de estímulo. Um dia eu e você estaremos diante dEle. E haverá prestação de contas. E seremos questionados se servimos ou não servimos. Mas para todos aqueles que não só servimos, mas fizemos bem, Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra. E naquele dia não tem sacrifício que eu e você possamos ter feito que não vai valer a pena. Pai, que a Tua palavra produza resultado não só aqui e agora, que ela produza mais do que informação ou alinhamento, que ela trabalhe em nós, que ela quebre as estruturas da nossa natureza carnal, que ela, pelo poder do Espírito Santo, renove a nossa mente, a nossa forma de pensar, que ela gere fé, porque é o alimento da fé, para que possamos corresponder e abraçar esses valores, que ela haja não só aqui e agora, mas depois de deixarmos esse lugar, e que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.